Olá, sou Douglas Izzo do Itaquá para Todos, podcast semanal. Você que nos acompanhe, curta, compartilhe para aumentar o alcance da nossa página. Página essa que foi criada para debater os principais problemas e veicular as notícias da nossa cidade. Hoje temos mais um convidado ilustre da nossa cidade, ele que já foi prefeito de Itaquá, né, que tem uma relação muito profunda com a nossa cidade. Eu estou recebendo hoje Mário Moreno, ex-prefeito de Itaquá, né, fundador das organizações Moreno, e que conversei há pouco aqui com o Mário, e tem várias histórias que a gente vai compartilhar com vocês aqui nesse podcast. Boa tarde, Mário, eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Douglas, boa tarde, Paulinho Azevedo, que está aqui, que fez esse convite através de você, ao produtor desse podcast, o Júnior. É um prazer estar aqui debatendo esses temas, né, sobre a nossa cidade, que é muito importante, pessoas falando, né, sobre a cidade de Itaquaquecetuba. Maravilha, Mário. Eu quero começar esse bate-papo nosso pedindo para você contar a história. Você me falou que a sua família chegou aqui em Itaquá na década de 30. Então eu quero que você faça um resgate histórico da trajetória sua na cidade, principalmente porque hoje a nossa cidade mudou muito e muitos não conhecem a história da nossa cidade e a história da sua família se confunde muito com a história de Itaquaquecetuba. Fala pra gente, conta essa história. Eu poderia começar a falar do meu avô, que era espanhol, a minha avó espanhola, que chegaram aqui no Brasil em 1912, né? Mas se eu for falar toda a história dos meus antepassados, nós vamos ter que fazer uns 4, 5 podcasts aqui. Eu vou começar com o meu pai. O meu pai, com 25 anos, né, escolheu Itaquá para vir para cá. Ele morava em Guarulhos e ele escolheu Itaquá para vir montar um pequeno comércio aqui, inclusive aqui na Vila Ercília. Agora acho que é Rua Amapá, mas era Rua Ercília naquela época, né? E meu pai começou ali, onde ele constituiu a família dele, apesar dele já ter vindo com a família, porque meus 3 irmãos já nasceram em Guarulhos, né? Eu nasci aqui, o outro irmão, o Cláudio, nasceu aqui, e o Chico e o Marcos nasceram aqui também. Família grande, hein, rapaz? São 7 irmãos, 6 homens e uma mulher, né? 4 já falecidos. E começamos aqui, o meu pai tinha um pequeno comércio, depois ele vendeu, foi lá para o Rancho Grande, onde ele montou um bar e bilhar. Opa, isso é bom, hein? A gente Bar, bilharzinho. na chácara dos Tinholi ali, do lado do salão que ele tinha o bar. Depois dali, nós fomos para o Jardim Gonçalves, morar no Jardim Gonçalves, onde eu fiquei até o meu casamento, né? Que eu casei com a professora Marilda, nós éramos jovens, bem jovens naquela época. E depois de lá quando eu casei, eu construí a minha casa ali na Vila Virgínia, onde eu estou até hoje, né? Tem minha casa lá, que eu fiquei até 2013, e o meu escritório, que foi fundado em 1973. Conta essa história. Você é formado em contabilidade, sou formado. Criou aí a Organizações Moreno, que a princípio era um escritório de contabilidade. Conta um pouquinho dessa trajetória vitoriosa, né? Então, eu sou formado em Ciências Contábeis e bacharel em Direito, né? E nós montamos, junto com o Ângelo Guglielmo, que é amigo também do Paulinho, foi nosso diretor também na cultura, como o Paulinho também foi um dos bons diretores que nós tivemos na cultura de Itaquá. E o Ângelo me convidou, eu trabalhava numa multinacional, né? Eu trabalhava na Fontoura White, né? E aí o Ângelo me convidou, já fazia a contabilidade do tio dele, que tinha uma loja lá em São Paulo, no centro de São Paulo, e aí ele falou: Mário, eu estou montando um escritório de despachante. Eu tenho uma propriedade ali na esquina, na rua Mauri Ribeiro, ali no centro,
E se você quiser montar junto comigo, nós não precisamos ser sócio, você ocupa o espaço para começar a contabilidade e eu faço a parte de despachante policial. Aí, eu falei, tinha pouco dinheiro, tal, o Tadamasa Shinen, que era um japonês lá, que tinha uma chácara lá, me ofereceu uma escrivania para mim. Aí eu fui buscar, ainda peguei no galinheiro dele, lá tinha uma escrivania grande, aquela escrivania. Família Shinen, que é lá perto do Jardim Paineira, né? Exatamente. Eu trabalhei com a Ângela Shinen, professora de inglês. Ângela Shinen é filha do Tadamasa Shinen. E aí eu fui lá, peguei aquela escrivania, né? E levei para o escritório, invernizei ela, tal, lixei, deixei ela legalzinha, né? E aí eu comprei uma máquina de escrever usada e uma máquina de somar usada. Foi ali que eu comecei a Organização Moreno. Eu comecei a ter alguns clientes, né? E aí eu fazia de tudo. Eu era a secretária, eu era o office boy, eu era o escriturário, eu era o contador. Sozinho, né? Rapaz, você ia na linha de fundo, cruzava e fazia o gol. Exatamente. Ainda. Chegou um certo tempo que eu falei, caramba, eu tava meio patinando. Falei, caramba, eu vou ter que arrumar um emprego, meu. Aí eu fui na Olivetti, onde é o shopping em Guarulhos, e fiz um teste pro RH. Só que os caras demoraram para me chamar. Eu passei, demoraram para me chamar. Nesse um mês, eu consegui 3 clientes bons, 3 indústrias, né? Falei, agora eu não preciso mais trabalhar de empregado, eu tenho 3. E aí eu comecei, março de 1973, fez 50 anos esse ano. Eu estava entrando na escola, aí no ciclo 1 do ensino fundamental, 1973. Eu terminei a faculdade de Ciências Contábeis em 73, eu tinha 21 anos, 22 anos. Aí o que eu fiz? Em 75 eu montei o escritório em Arujá. Entendeu? Foi também assim uma história longa que eu não vou contar, mas eu montei o escritório em Arujá, inclusive o Paulinho, em 1981, 82, ele foi trabalhar comigo, trabalhou comigo lá bastante tempo. Que eu tenho escritório em Arujá até hoje, né? Então, Mário, você tem histórias aí incríveis, já está escrevendo um livro que chegou em 1000 páginas e você tem história para mais 1000 páginas, né? E você me contava que além dessa atividade profissional sua, você também é compositor aí de música, eu não sei se é músico, mas eu quero que você conte um pouquinho desse seu lado que eu acho que poucos conhecem, esse lado do Mário Moreno. Então, o meu pai sempre dizia, né? Meu pai era um autodidata. Meu pai ele não teve formação em nada, mas ele era um autodidata e jogador de xadrez. Ele me ensinou a jogar xadrez, foi o único filho que ele ensinou a jogar xadrez. Meu pai foi campeão em 1954 na Gazeta Esportiva, ele ganhou uma medalha de prata e uma de ouro. Olha que bacana. Então, meu pai, ele me ensinou a jogar xadrez e ele me ensinava a vida durante o jogo de xadrez, porque as nossas partidas demorava 8, 10 horas, né? Eu ia todos os domingos jogar xadrez com ele, almoçar lá em casa e a gente ficava jogando. E o meu pai, naqueles intervalos, ele dava umas lições de vida para mim, né? Ele falava, meu filho, uma das coisas que ele falava, você sempre mantém o seu nome, a credibilidade do seu nome, que nunca vai faltar nada para você. E aí a gente continuava jogando, daqui a pouco ele falava uma outra coisa. Ele falou, meu filho, o homem para ser completo, ele tem que casar, ter filhos, plantar uma árvore e também escrever um livro. Eu acho que eu fui um pouquinho mais além, né? O livro já estou escrevendo. E eu lembro da minha vida desde os 4 anos de idade. Então eu vou escrevendo, às vezes eu volto lá, eu lembro de alguma coisa, e eu volto para... Então já faz uns quase 5 anos que eu estou escrevendo esse livro, e eu acho que ainda vai mais uns 5 anos para fazer um livro completo, entendeu? Para deixar pouca coisa sem ser escrito.
E no caso da música, eu sou músico, né? Eu toco violão, toco teclado. E o sonho do meu pai era ter uma dupla sertaneja. Para você ter uma ideia, eu fui assistir o filme do Zezé de Camargo, seu Francisco e os seus 2 filhos, uma coisa assim mais ou menos. Eu chorei, porque aquela imagem do pai dele entregando aquele acordeon pro Zezé, eu vi assim, eu vi meu pai fazer isso com meu irmão. Meu irmão tinha 14 anos de idade e meu pai comprou um acordeon e morava ali na chácara dos Tinholi ali, ele entregando pro meu filho, pro meu irmão o acordeon. E meu irmão era um gênio no acordeon, né, já falecido. E meu pai não estava completo ainda. E eu sempre cantei, né, com meu irmão, e sempre gostei de música, né? E aí, antes dele falecer, eu gravei um CD. Legal. Gravei um CD e, sem falar para ele, eu levei. Ele estava já convalescido, doente, né? E aí ele ficou escutando assim e começou a chorar, rapaz. Que legal. Começou a chorar. História bonita. E aí eu compus uma música. Depois eu compus uma música. Você consegue mandar essa música pra gente a gente fechar esse programa? Você entra no YouTube, coloca Moreno e Deco. Moreno e Deco, você coloca Itaquá, Saudades de Itaquá, conta minha vida de criança. Legal. Nós vamos fechar esse programa e quem está nos acompanhando vai ouvir essa música em primeira mão, música composta pelo Mário Moreno. Ela é um hino Itaquá, porque todo mundo conhece a música de Itaquá. Outro dia eu estava no centro de Itaquá, uma menininha, ô Mário Moreno, Itaquá, que Setuba, começou a cantar música. Que legal, que bacana. Então, eu entrei na música, sim, mais por causa do meu pai, né? Que eu gravei 4 CDs. 4 CDs. Tá no YouTube também. Moreno e Deco tem os programas que eu fiz de TV. Pois é, shows. Conta a história. Você me dizia que você tinha um programa de rádio que também era transmitido pelo YouTube. Era Itaquá Notícias, como é que é? Itaquá se comunica. Itaquá se comunica. Ela ficou mais ou menos no ar uns 6 anos, tá? E era um programa de variedade. Nós tínhamos entrevistas, todo dia tinha um entrevistado, nós entrevistávamos uma celebridade, uma pessoa de destaque na política, tal, enfim. E era musical, a gente escolhia uma dupla ou um cantor, durante o programa a gente tocava várias músicas dele, entendeu? Bacana. E também de notícias. Nós tínhamos uma repórter de rua, Gisele Santos, você conhece ela, né? Ela era uma repórter, ela fazia ao vivo as reportagens de rua. Bacana. E nós tínhamos as reportagens do dia, que nós já vimos para o programa já com uma produção, né? E aí o programa terminou, ainda eu levei depois que o repórter, que era o Campos Filho, tinha uma voz muito boa, ele era um repórter, e ele era jornalista, e ele escrevia o programa. Aí quando ele faleceu, eu passei a escrever o programa também. A pessoa, escritório, escreveu o programa, tal. Aí ficou muito... Aí eu passei de diário para uma vez por semana só. E aí eu peguei e falei, tô cansado. Aí eu parei para um dia voltar, ainda pretendo voltar ainda com esse programa. E nós fazíamos pela internet, pelo YouTube, e fazíamos também pela rádio, direto. Eles abriam eu entrava pela internet, na sintonia da rádio, e nós transmitíamos pela rádio. Era 2 horas de programa. Olha que beleza. 2 horas Maravilha. de programa. Aí tem que ter assunto, hein, Mário? Tem. Se você entrar no YouTube lá e ver, Itaquá se comunica, você vai assistir todas as entrevistas. Bacana, vou entrar lá para conhecer esse projeto. Entendeu? Mas, Mário, em 2000, depois dessa trajetória, um empresário
muito bem sucedido na nossa cidade, você se candidata a prefeito de Itaquaquecetuba e ganha a eleição. Eu quero que você falou para mim, foi por acaso que eu nem pensava em ser candidato, mas acabei sendo. Então eu quero que você conte essa história para a gente começar a abordar aí esse lado seu aí como político prefeito de Itaquá. Na realidade, eu comecei a me entrosar na política através do meu sogro, Almiro Dias de Oliveira. Tem até aquela avenida que eu fiz lá, eu coloquei o nome dele. Quando você sobe a ponte, aquela avenida que vai sair lá. Almiro, ele foi um vereador muito atuante e uma pessoa que eu admirava muito. Ele era um político realmente sensacional, honesto, né? E aí a gente, todos domingos, ele ia lá em casa almoçar, ele e a minha sogra. E aí eu ficava uma espécie de entrevistando ele. Eu comprei uma câmera de filmar, aquelas que... Lembra que tinha uma caixa aqui do lado que você punha aquela fita desse tamanho? VHS. E eu gostava de filmar meus filhos. E eu ficava... Pena que foram roubadas todas as fitas, porque se eu colocasse as entrevistas que eu fiz com ele no YouTube ou no próprio TikTok, ia explodir. Porque realmente ele era chefe de estação, ele trabalhava na Rede Ferroviária Federal. E ele se aposentou lá. E eu ficava entrevistando ele. E ele falava muito de política, entendeu? Ele falava muito. E o sonho dele era que eu entrasse na política. O sonho do meu sogro. Falou, você tem que ser prefeito de Itaquá. Ele faleceu sem ele ver eu ser prefeito, né? E aí eu peguei... Aí depois o engenheiro Valdir, que era candidato sempre a prefeito, né? Ele me convidou para ajudar ele em 88 contra o Toninho da Pamonha, tá? Ajudar a coordenar a campanha. Falei, Valdir, eu não gosto disso, tal. Enfim, eu tinha muita amizade com ele, eu fui. Aí nós fizemos um bom trabalho, né? Ele foi bem votado, o Toninho ganhou a eleição, mas ele tirou segundo lugar, foi bem votado pelo MDB. Em 2002, não, em 88, 92, ele ia sair candidato e ia ganhar a eleição. Mas houve um problema pessoal com ele, que não cabe eu dizer aqui qual foi, e aí o pessoal, ele não pôde sair candidato. Aí o pessoal falou, não, vai sair o Mário. O Mário é o cara indicado para ser o candidato, no lugar dele. E acabei aceitando e saí candidato, fui muito bem. Houve uns problemas na eleição, que não cabe aqui ficar contando isso, porque... e eu fui muito bem. Perdi por 500 votos a eleição para o Bill. Cara, bateu na trave, hein? Bati na trave. Aí em 96 eu fui candidato contra o Toninho da Pamonha, também fui segundo colocado, né, muito bem votado. Em 98 eu saí deputado federal, fui o terceiro suplente de deputado federal. Quantos votos, Mário? Na época eu tive 28 mil votos para deputado federal. Pelo MDB? Pelo MDB. Fui o terceiro suplente, inclusive eu fui chamado para assumir quando eu ganhei para prefeito em 2000. Né? Mas eu não saí para ganhar, eu saí mais para manter o nome para em evidência. Se eu tivesse investido, eu teria ganho para deputado federal. Aí em 2000 eu ganhei para prefeito, fiz um mandato até 2004, né? E aí em 2006 eu ainda saí para deputado estadual. Também fui muito bem para deputado estadual também. Aí... Eu quero que você fale um pouquinho como é que foi a sua administração. Fala um pouquinho da sua... você ganhou a eleição em 2000 e como é que você encontrou a cidade? Olha, quando eu assumi a cidade, ela não tinha crédito para comprar um prédio. Na realidade, ela estava toda... Desde a parte administrativa... falida. Estava falida. Não tinha crédito para comprar um prédio. Para você ter uma ideia, tinha fornecedor que não queria participar, porque não recebeu. Não recebeu. Forneceu e não recebeu. E aí eu tive que pôr o meu aval, como pessoa,
até nos depósitos de materiais, ó, pode fornecer, que se a prefeitura não pagar, eu pago. Entendeu? E aí eu peguei a prefeitura com 87 milhões de dívida, com uma receita de 82 milhões. Em 4 anos, eu dobrei a receita para 170 milhões e deixei a dívida para pagar em 2005 de 14 milhões já preparada, já dentro do orçamento para pagar. Eu me lembro, eu já estava na POSP quando você foi prefeito, e eu me lembro que antes do Mário Moreno, você não tinha uma organização, você tinha uma administração que era uma coisa... Para você ter uma ideia, a prefeitura não era nem informatizada, tinha uns computadores lá que não tinha memória, tinha uma vaga lembrança. Né? Eu informatizei toda a prefeitura, né? Fiz uma reforma administrativa muito boa, inclusive reformando o estatuto dos funcionários públicos, principalmente na área da educação, fazendo um novo estatuto. Fiz aí, eu vou dar uma pincelada, porque o programa é muito coisa, no próximo programa a gente pode até estender. Você vê, vamos falar de área por área, né? Na área de transportes, eu asfaltei todos os corredores de ônibus para a empresa concessionária trocar os ônibus para os ônibus zero, que era a exigência deles. Foi feito. Tá? Todos os corredores de ônibus foram asfaltados. Né? Na parte de infraestrutura, eu dei uma reforma na Secretaria de Obras, né? Comprando máquinas, equipamentos, comprei 9 caminhões zero, comprei 8 maquinários zeros, maquinários que precisava para trabalhar. Dei uma reformulada também nos funcionários, né? Nos funcionários públicos, colocando pessoas realmente capacitadas. Concursado, né? Para abrir concursos também, né? Para você ter uma ideia, no primeiro dia que eu entrei, eu fiz mandei 1.380 funcionários fantasma embora. Tinha gente até trabalhando na fazenda do ex-prefeito, né? Então, foi uma reforma em geral mesmo. Colocou a casa em ordem. Hospital e maternidade, que era um hospital modelo na época, né? Depois o meu sucessor fechou o hospital, mas nascia uma média de 130 crianças por mês aqui. E era um hospital que estava funcionando bem, com remédio, com médicos, entendeu? Sim. Depois não sei qual o motivo que fecharam o hospital. Na área da educação, eu construí 15 escolas, porque as crianças estudavam em containers de latão naquela época. Exatamente. Já pensou que as crianças passavam dentro daqueles containers? Tempo de frio passava frio, tempo de calor não suportava ficar lá dentro. Sauna. Construí 15 escolas, acabei com a demanda que tinha de áreas, de salas de aulas, né? Dei aumento para os professores, né? Para você ter uma ideia, eu pagava até 14º salário na época, com o dinheiro da Fundeb, né? E na cultura, que o Paulinho trabalhou, nós revolucionamos, construímos até um teatro de bolso, né? Pode-se falar nisso, teatro de bolso, né? Foi feito muita coisa dentro da cultura, que o Paulinho aqui poderia até relacionar tudo que foi feito na cultura. Bom, Mário, você chegou a pegar 2 anos do governo Lula, porque você se elege no ano 2000... Mas antes de você fazer essa pergunta, eu vou te falar no caso da segurança pública. Nós éramos o primeiro em violência na cidade. Primeiro. Nós conseguimos, em 4 anos, trazer para 8º lugar. Por quê? Porque nós fizemos... Itaquá só tinha uma companhia de polícia, tinha 100 soldados. Agora você imagina, esses 100, tem aqueles que estão doentes, de férias, sobrava 50 por mês. Na época, eu conversando com o governador Geraldo Alckmin, que era muito amigo, eu falei, nós vamos passar para a companhia e aumentar. Se o senhor quiser mesmo acabar com a violência aqui, se o senhor está trabalhando contra a violência, nós temos que fazer o seguinte, montar um batalhão
aumentar o efetivo da polícia e aumentar também as viaturas de ronda na cidade e tal. Aí o que ele fez? Ele me mandou 14 viaturas. 14 viaturas. Montamos o batalhão de polícia. Elevou de 100 para 450 o efetivo da polícia. E aí batemos forte mesmo contra a violência e contra tudo que acontecia na cidade. E tivemos êxito, né? Porque aí eu dava gasolina pela prefeitura e dava manutenção nas viaturas. Não deixava uma viatura Na época quebrada. era aquelas Land Rover, né? Exatamente. Levava 6 soldados nela, né? E nós conseguimos ter êxito nessa parte aí, da segurança pública. Da saúde, eu já falei, mantivemos o hospital, criamos mais postos de saúde, entendeu? Não deixamos faltar médico, remédio. Nessa história do batalhão, eu me lembro que eu era coordenador da POSP em Itaquá. E a gente tinha muita incidência de violência nas escolas. E a gente chegou a levar 4 ônibus de estudantes na Secretaria de Segurança Pública, cobrando do governador aí o aumento do efetivo para Itaquá. Mas esse foi um dos motivos que me fez montar o batalhão através do governo do estado e aumentar o efetivo. E o comandante em Itaquá era um japonês, né? Você lembra o nome dele? E outra coisa, eu pagava um prolabore para eles atuarem mais na polícia. Porque aí o concurso público para a GCM foi feito bem depois, entendeu? Não foi no meu mandato, mas foi começado a criar dentro do meu mandato. Bacana, bacana. E você pegou aí, você foi eleito em 2002, é eleito o presidente Lula. E Itaquá deu um salto, né, de investimentos federais a partir aí do governo do presidente Lula. Tanto é que o seu sucessor se elegeu e depois se reelegeu porque Itaquá virou um canteiro de obra aí, liberação de verba para asfaltamento das ruas, construção de creche, de UPA, né? Você chegou a pegar nesse começo, nesses 2 anos, você sentiu a diferença na relação na com realidade, o governo federal? Eu já vinha com um grande investimento através do governo do estado. Do estado, eu lembro. O Geraldo Alckmin, ele realmente me ajudou muito. Para você ter uma ideia, na região, em Itaquá, o meu mandato, ele veio 12 vezes. Nas outras cidades, Mogi das Cruzes, ele veio 3. Suzano, ele veio 2. Ele, quando tinha que dar verba para os municípios, ele dava no meu palanque. Os prefeitos da cidade até têm um pouco de ciúmes, né? Chegaram até a falar, pô, o cara só vai Itaquá, né? Mas é que a gente tinha um entrosamento muito bom. Lógico que depois veio o governo federal, o Lula, houve mais investimento, não cheguei a pegar tanto assim, o Armando pegou mais, né? Que eu fiquei só 2 anos. Sim. Né? Mas realmente houve um investimento grande, sim, do governo federal de 2004 em diante. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente tem uma avaliação aí, realmente, uma avaliação positiva do seu mandato. O que aconteceu que você não se reelegeu, Mário? Olha, eu tinha 100% de possibilidade de ser reeleito, porque eu fiz uma boa administração. Sim. Né? Mas na parte política, eu pequei. Tá? Eu deixei a oposição crescer com pessoas que eu não quis ficar do meu lado. Em política, você não pode rejeitar ninguém. É igual uma feijoada. Você tem que ir colocando dentro do tacho e depois escolher o que você vai comer. Concorda? Exato. Eu não. Eu peguei, para você ter uma ideia, eu joguei o Dr. Ronaldo no colo do adversário. Joguei o terceiro colocado, que teve 26 mil votos. Eu tive 37, no colo do adversário. Eu não quis o PL que o Boy tinha tirado do meu adversário
e queria que eu saísse candidato. Eu falei, não, eu tenho compromisso com o Geraldo Alckmin, com o Quercia e tal. Isso também foi um erro político, que eu podia falar, não, me manda o partido, eu vou reorganizar ele, depois a gente vê lá na frente, eu vou, certo? Então faltou essa habilidade política minha, tá? Assim mesmo, eu ganhava a eleição, porque eu fiz 40 bairros com guia, sarjeta e galeria, faltava só asfaltar. E nos 15 dias antes da eleição, choveu todos os dias e no dia da eleição deu uma tempestade. Ficou 3.000 pessoas. O cara saiu para votar, pisou no barro, falou, pô, não vou votar no Mário, pô, não viu que eu estava arrumando a rua. Tanto que o meu sucessor asfaltou os 40 bairros logo em seguida. E eu tinha criado na Secretaria de Obras a usina de asfalto. Eu tinha lá asfalto de estoque, insumo, para asfaltar os 40 bairros. Entendeu? Eu ganharia a eleição tranquilo. Tanto que depois que eu perdi a eleição, depois de alguns anos, eu estava no Banco do Brasil, uma mulher saiu da fila, me abraçou e começou a chorar. Falei para ela, o que reconhecimento, foi? Né? Falei, o que foi que houve? Ela falou assim, estou arrependida. Falei, mas arrependida de quê? Né? A senhora está doente, vou levar a senhora no hospital e tal. Não, estou arrependida. No dia da eleição eu saí para votar em você, mas pisei no barro, cheguei lá, votei contra. Depois que eu vi que você tinha feito guia, sarjeta, galeria, tudo para ser asfaltado. Entendeu? Então, para você ver, uma pessoa falou isso. Imagine quantos votos eu perdi ali por causa desse motivo. Mas o pior erro foi o erro político. Erro político. Eu tinha um tabuleiro de xadrez, você jogar xadrez, dava para mim movimentar as peças do jeito que eu queria. E eu não soube movimentar. Não é que eu não soube movimentar, é aquele negócio. Sabe política não faz com o fígado, né, Mário? Sabe aquele time que ele acha que ele vai golear o adversário e ele chega lá e perde de 1-0? É o que aconteceu comigo. Não tem eleição nem jogo ganho, né? Eu ganhei sentar no poder desse meu adversário, dessa turma toda aí. Agora, com o poder na mão e feito o trabalho que eu fiz, eu não vou perder. Então, eu comecei a... Você não pode fazer isso. Né? Hoje eu reconheço que você quer ficar do meu lado, vem do meu lado. Né? Vem trazendo. Rapaz, você... Eu era para ter a votação... Você estava mais radical do que os radicais do PT na época? Estava radical. Não. Eu vou até mais longe. Eu estava radical e arrogante. Estava radical e arrogante, eu reconheço isso. Eu perdi pelo meu radicalismo, de não querer certas pessoas que eram importantíssimas naquele momento, estar naquele jogo do meu lado. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Mário, que a gente vai se encaminhando daqui a pouco para o final desse bate-papo nosso. Há a possibilidade de você voltar à política ou você está com a sua vida organizada para outros projetos? Olha, eu tentei 2 vezes, mas parece que Deus não quer que eu saia candidato mais. Pelo seguinte, em 2012, o Mamoro ia ser meu vice. Nós tínhamos fechado no Palácio. Eu, por um problema jurídico, eu não pude sair candidato. Né? O problema besta. Uma compra por notória especialidade de 270 mil de imóveis de escritório para inaugurar uma escola. A oposição foi para cima e conseguiu me deixar inelegível. Eu poderia até ter saído candidato, porque eles me condenaram e não condenaram a empresa que forneceu. Tudo bem. Aí eu falei, sai aí, Mamoro, e o Mamoro ganhou. Com o seu apoio? Com o meu apoio. O seu apoio. Em 2020, a minha filha, Margarete, faleceu em 2020, ela fez marketing digital 3 anos, só para cuidar da minha campanha. No ano da eleição, ela faleceu. Eu ia sair candidato. Aí, houve um desânimo total e nem caberia eu sair candidato. Né? Uma menina, 38 anos, farmacêutica, inteligentíssima, empreendedora, entendeu? Teve um câncer de seio e faleceu. Veio a falecer depois de 1 ano.
Então agora eu estou realmente desmotivado, tá? De sair candidato. Eu gosto da política, nos bastidores eu até atuo um pouco, mas eu não tenho intenção de sair candidato no momento. Eu não posso dizer, dessa água não beberei, mas no momento não passa pela minha cabeça, eu estou cuidando mais dos meus negócios, né? Meus negócios estão evoluindo, entendeu? Estou dando uma assessoria para o meu filho também, o Júnior, ele tem 4 empresas, né? E eu estou dando assessoria para ele nessa parte administrativa. E, então, eu, no momento, não tenho muito interesse realmente de me envolver na política. Bacana, Mário. Então, para a gente, já estamos indo para os finalmente, eu quero que você faça uma avaliação da cidade, avaliação política e desse momento por que passa Itaquá, porque você, depois de você, nós tivemos os 2 mandatos aí do Armando da Farmácia, Mamoro e agora o Eduardo Boigues, que é o atual prefeito da cidade. Quero que você fale rapidamente desse último período, em especial, né, da atual gestão. Olha, o doutor Eduardo, ele é um marqueteiro, né? Ele é bom, ele sabe vender bem as coisas. Dizem que ele é o prefeito TikTok, né? Antenado aí com as redes sociais. Eu não posso dizer que ele vai indo mal, tá? Ele não vai indo mal porque ele sabe conduzir. Mas dizer que está 100% bom também não posso dizer, porque nós temos aí a área da saúde, que eu vejo muita gente reclamar da área da saúde, que não está contente. Na área da segurança pública, por ele ser delegado, também não está indo bem. Eu tenho lá minha casa lá que está alugada, lá já foi assaltada 3 vezes. O prédio onde eu estou, antes de eu mudar para lá, foi roubado várias vezes, entendeu? A gente vê lá ali na área da prefeitura ali, e a Vila Virgínia, área central, né? Todos os comércios ali já foram assaltados, entendeu? E tem muitos moradores de rua que consomem droga e faz assaltos, pequenos assaltos, que poderia ser resolvido, não está sendo resolvido. Em frente à minha casa, do lado, lá tem uma casa abandonada já há 30 anos. Eu liguei para o doutor Eduardo, falei, doutor Eduardo, desapropria essa casa, não vai sair de graça, porque eles nunca pagaram IPTU, entendeu? Monta uma secretaria, monta uma creche, monta qualquer coisa aí. Falou que ia ver, já faz 2 anos, nem deu bola, tá lá cheio de bandidos lá. Esses dias mesmo entraram na clínica lá. Ali perto do McDonald's, ali. Para baixo ali, na rua lá, onde é a minha casa, de esquina ali. Sim. Está alugada. E não é só isso, a gente vê falar muitas coisas. Então, na área da saúde, ele tem que pegar firme. Na área da educação e no trânsito. No ano passado eu paguei R$6.000 de multa. Cada lugar da multa tem uma pegadinha. Então, esses 3 pontos, ele tem que atuar. Ele tem que atuar nesses 3 pontos que é público e notório, tá? Que realmente não está bem. É o que eu posso falar da administração dele. Da pessoa dele, é uma excelente pessoa, tá? Inclusive, eu tenho uma certa amizade com ele. Mas na parte administrativa, eu tenho que falar, porque eu moro em Itaquá, entendeu? Eu prezo pelo bem da cidade. E é um conhecedor da cidade, né? E conheço a cidade a fundo. Conheço um pouquinho, né? Um pouquinho. Agora tem uma coisa, ele com o orçamento que ele está, um orçamento bom, a prefeitura enxuta do jeito que está, eu acho que a gente espera muito mais do que ele está fazendo. Bacana. Mário, então eu quero aqui agradecer aí a sua participação, foi assim, enriquecedora. Todas as histórias, a prosa que nós tivemos aqui foi bem enriquecedor, vai ser muito bom aí para quem está nos acompanhando. Então agradecer o nosso querido prefeito Mário Moreno. Me lembrei do Zé Carlos agora, que você ia lá na Câmara Municipal e ele fala, ó, o prefeito Mário Amarelo, rapaz do céu. O Zé batia, hein? Eu não era tão amarelo assim, que uma vez ele estava metendo pau em mim em cima do caminhão em frente à prefeitura.
Eu mandei ele descer e dei um murro no peito dele, que é capaz dele, cada vez que ele lembra desse soco, acho que ele vira no caixão. Viu? Mas é isso aí. O nosso querido prefeito Mário Moreno, agradecer aí você que está nos acompanhando e para que você que nos acompanha, dá um joinha lá, compartilha, manda o nosso programa aí para os amigos, e um programa semanal que tem o foco na nossa Itaquaquecetuba. É o programa Itaquá para Todos, um podcast que debate sobre as principais questões e que toda semana tem um entrevistado. Nós vamos encerrar esse programa com uma música. O nosso convidado, né, ele... Você achou? É músico, ele compõe, né? E que tem uma história muito bonita, e nós vamos encerrar o programa com a música do Saudades de Itaquá. Saudades de Itaquá. Mário, muito obrigado. Foi um prazer. Pela entrevista aí. Foi um prazer, Douglas, estar aqui batendo esse papo muito curto, porque a gente tem muita coisa. Eu acho que se eu fosse falar realmente sobre Itaquá, sobre a minha vida, teria que ser uns 10, 15 podcasts desse de umas 2 horas, né? Mas eu quero agradecer a você, agradecer ao Paulinho Azevedo pelo convite que foi feito através de você, ao Júnior, que é o técnico de som e o produtor desse programa, desse podcast, a Belzinha, né? Muito prazer a todos vocês, e foi um prazer estar aqui. Espero estar outras vezes aqui conversando sobre mais assuntos aí que a gente pode desenvolver. Maravilha, valeu. Então até a próxima semana, podcast Itaquá para Todos. Entre lá na nossa página, curta, compartilhe e indique esse nosso programa semanal para os nossos amigos de Itaquá. Grande abraço e até a próxima semana. Itaquá, Itaquaquecetuba, que saudade sinto do passado, quando eu ia pescar com meu pai, nas lagoas que tinham ao seu lado, tomar banho no rio Tietê, onde a água era cristalina. Você era pequena cidade, porém cheia de sinceridade e muita amizade em cada esquina. Itaquá, Itaquaquecetuba, você vive no meu coração. É por isso que eu canto feliz pra você, Itaquá, esta linda canção. Nos seus campos cresciam lavouras, pelas mãos dos seus agricultores. Da sua mata exalava um perfume, das orquídeas e de outras flores. Que saudade eu sinto de Itaquá, dos longínquos tempos de criança. Eu cresci, mas nunca te deixei. Do seu povo não esquecerei, Itaquá dos meus sonhos e belas lembranças. Itaquá, Itaquaquecetuba, você vive no meu coração. É por isso que eu canto feliz pra você, Itaquá, esta linda canção. Itaquá, Itaquaquecetuba, você vive no meu coração. É por isso que eu canto feliz pra você, Itaquá, esta linda canção. Itaquá, Itaquaquecetuba, você vive no meu coração. É por isso que eu canto
pra você, Itaquá, esta linda canção.